Então, gente, esse projeto das mães protagonistas, a gente vai fazer esporadicamente, né, Larissa? É trazer, assim, alternativas bem práticas para ajudar vocês em várias coisas, porque a gente vê nos grupos que as mamães têm bastante dúvida com relação a quadro de rotina, ao uso de agenda, adaptação. Então, por isso, hoje a gente já trouxe um desses assuntos aqui. Deixa eu só aumentar aqui minha tela. Ação com a escola. A gente vai trazer hoje, eu vou falar da parte da escola, a Larissa vai falar da parte de adaptação. O que acontece? Nossa criança autista, a gente precisa sempre estar comunicando com a escola, porque elas têm várias questões, né? Questões de seletividade alimentar, as questões mesmo da sociabilidade, da dificuldade para fala. Então, a gente precisa ter alternativas práticas para a gente facilitar a vida escolar dos nossos filhos. Então, eu fiz uma apresentação agora e depois a Larissa vai fazer a parte dela. Pode passar o terceiro slide, Maria Júlia. Deixa eu agora olhar lá se eu consigo achar o slide. Que pena que eu não consigo ver. Maria Júlia está como anfitriã. Hoje o João está complicado. Maria Júlia, você está como anfitriã? Eu vou fazer o seguinte, mamães, um minutinho eu vou sair e vou entrar, aí eu vou direto na apresentação para vocês. Eu sei que está enrolando um pouquinho, porque senão eu não vou conseguir explicar, que eu não estou conseguindo ver. Eu vou sair bem rapidinho, meninas, eu já volto, tá? Espera aí. Vou ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Não, é você que está como anfitriã, mudou? Oi? Mudou. Tu estás como anfitriã. Eu não consigo nem sair, para vocês terem uma ideia. Olha, como que pode isso? Agora você está como anfitriã. Sim. Voltei. Agora eu estou enxergando tudo. Vamos lá, gente. Tá, 3 palavrinhas aí que a gente tem que anotar, que a gente precisa sempre ter na nossa prática como mãe, tá? A gente tem que sempre estar perguntando, a gente tem que anotar tudo e a gente tem que comunicar. Porque a gente precisa sempre, nós somos o papel crucial, né? Nós somos um elo, o papel crucial do mundo com o nosso filho. Nós somos a grande comunicadora até então. Muitas vezes, por quê? As nossas crianças, a gente tem os nossos filhos não verbais, né? Aqueles que ainda não estão verbalizando, quem teve lá com a gente na reunião da Karina, no curso da Karina, que a gente falou tanto da comunicação alternativa, que é tão importante, tudo mais para as crianças não verbais e semiverbais. Nós somos vozes deles, né? E quando a criança não verbal, a gente usa aqueles instrumentos que a gente já apresentou no curso lá. Quando ela é semiverbal, nossas crianças elas ainda estão começando a verbalizar alguma coisa aqui, alguma frase, já tem um vocabulário razoável, já está começando. E tem a criança que tem a fala semifuncional, que é o caso do meu filho, do Rafa, aqui, ó, do ladinho. Eu coloquei ali a foto do Rafa. Para quem não sabe, para quem talvez ainda não conhece, o Rafa tem 8 anos. Esse aqui é o nosso Instagram, que tem praticamente nossa história toda lá. O Rafa é uma criança semifuncional. A fala dele é semifuncional, né? Então, ele ainda não é aquela criança que dialoga, que você vai conversar, ele vai responder, mas ele se faz entender. Se você perguntar com calma, assim, devagar, ele vai estar te respondendo, ele vai fazer algumas perguntas para você também, mas não aquela fala super expressiva que vai ficar conversando. Então, ele não é uma criança que tem a fala funcional ainda. E tem autista que tem a fala funcional também. Nossa, mas meu filho é funcional, vou precisar de agenda? Precisa também, porque tem as questões de sociabilidade, tem várias questões que os nossos filhos têm, né? Então, essa agenda é uma comunicação bem interessante,
E qual que é essa tática de você anotar, comunicar e perguntar? Anotar, porque a gente sempre tem dúvidas. O teu filho, às vezes, está tendo alguma crise, ou às vezes algum comportamento diferente, ou às vezes alguma dificuldade. Então, você anota em algum lugar, porque quando chegar lá no professor, você vai falar para ele, olha, eu notei que aconteceu isso e isso. Para o médico, olha, o sono dele está assim, assim, 2 vezes por semana acontece isso. Para o terapeuta também. Você tem que anotar tudo que acontece com o seu filho. Essas questões de altos e baixos, muita birra, quando não é birra, depois identificar o que é crise, tudo isso a gente tem que anotar, porque na hora que a gente estiver lá com essas pessoas aí, professores, terapeutas e médicos, a gente precisa estar comunicando. Então, anotar, comunicar e perguntar, sempre estar perguntando. Olha, é normal acontecer isso? Lá para a professora, olha, o que vocês fizeram hoje? Na aula hoje, teve alguma dificuldade? Lá na terapia também, você fez alguma coisa hoje diferente? O que eu posso continuar em casa? Então, a gente sempre tem que estar perguntando para as terapeutas também. O que eu posso fazer para ajudar? Hoje você fez isso? Eu acho que eu gostaria de fazer alguma coisa assim para estar ajudando. Então, se você tiver esse costume de estar anotando e comunicando, e você vai estar perguntando sempre, você vai estar comunicando, e eles também a você. Só que a gente sabe que a gente vive realidades correrias, não dá para todo dia estar fazendo reunião na escola, não dá para todo dia estar conversando com o terapeuta geralmente te entrega teu filho, tem outra entrando. Então, e a professora também, nem sempre você tem acesso direto à professora, né? Então, a agenda é legal por causa disso. E essa agenda, essa proposta aqui, você vai usar essa agenda e você vai mostrar para a terapeuta do seu filho também. É muito legal, porque ela vai poder dar uma olhada, né, para ver o que está acontecendo ali e tudo mais. E essas outras pessoas que eu falei ali, que eu coloquei ali embaixo, por que é tão importante você perguntar, anotar e comunicar às outras pessoas? Você precisa ter esse costume de chegar num lugar, por exemplo, num parquinho, e falar, olha, meu filho, ele é autista, ele tem dificuldade, assim, assim, assim. Se as crianças fizerem assim, ele vai brincar, se chamar ele para conversar mais pertinho, ele vai e tal. Então, a gente não tem que ter aquele negócio de vergonhinha, que é o meu filho é autista, tem que falar, chegar já falar mesmo, para já você poder ajudar, mediar o seu filho ali no ambiente, tá? Então, perguntar, anotar e comunicar. Isso é básico de toda mãe, se você quiser ajudar seu filho. Isso não podemos esquecer. Pode passar, Maria Júlia. Ai, que bom que eu tô vendo agora. Eu tava desesperada, que eu não tava vendo nada. Antes da agenda, gente, olha, uma coisa muito importante que ninguém dava, né? Hoje em dia todo mundo faz, né? Mas às vezes tem gente que ainda não faz. A carta de apresentação, que é muito importante. A gente tem um modelo lá no Drive do Terapia de Mães. Para quem não sabe, a gente tem um Drive com várias pastinhas lá no perfil. E está dividido lá por assuntos e tem um modelinho lá. O modelo, inclusive, é da Vanessa, mãe das gêmeas, da Mel e da Melissa. Ai, esqueci o nome da outra menininha dela. A mãe das gêmeas, lá do Sergipe. E aí, eu adaptei, mas tem aquele modelo, mas aqui, basicamente, o que a gente precisa ter nessa carta de apresentação, eu vou falar para vocês aqui. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu levei isso na escola, eu sempre levo. Aí, e levo na hora da matrícula já, para ficar junto com os documentos do Rafa. E depois eu entrego algumas outras cópias para as professoras, ou deixo na equipe lá, na coordenadora, com alguém. Olha, quem são os professores? Ó, uma para cada um aqui. Já não precisa nem fazer, já levo pronta, já entrego para todo mundo. E essa carta de apresentação do Rafael, a primeira vez ela tinha uma página. Hoje depois ela tinha 2. Hoje ela já tem quase 4 páginas. Mas é porque tem muita coisa para comunicar. Mas a gente tem que tentar resumir um pouquinho. Eu só coloquei aqui para vocês a última que eu fiz, tá? Só uma paginazinha assim, mas não tem nada demais, gente. Isso aí não tem segredo. Porque o que tem, que vocês têm que fazer, tá aqui, ó. Pode fazer no Word, pode fazer à mão mesmo, mas precisa entregar isso para o professor. Porque as professoras, ó, ajuda a escola, ajuda as professoras e ajuda o seu próprio filho. Inclusive, várias, eu sempre fui elogiada, falei, nossa, aqui tá tudo que eu preciso, porque às vezes a gente tem que ficar pedindo muita informação para a mãe, e a mãe não fala. Então, para quê? Já vamos se adiantar, já vamos entregar tudo na mão deles,
porque a gente tem que respeitar o trabalho deles também. Vai facilitar, né? Então, você vai colocar nome, data de nascimento, o diagnóstico. Meu filho tem diagnóstico de autismo, foi diagnosticado com 3 anos. Tem alguma comorbidade? Tem. Ele também agora foi diagnosticado com TDAH. Tem um pouco, tem talvez uma dispraxia. Pode colocar tudo lá. E as terapias que ele faz também, porque aí a escola já sabe, já tem ideia do que a criança está sendo, que está fazendo tratamento. Eu não coloquei aqui, mas você pode até colocar se seu filho toma medicação, tá? É interessante pôr também. Segundo, principais dificuldades que a criança tem. É necessário você falar. Essas principais dificuldades, você vai elaborar as dificuldades maiores. No meu caso aqui, vou dar sempre o meu exemplo. Quais as maiores dificuldades que o Rafa tem? Rigidez, muita rigidez, né? De comportamento, de pensamento. Essa é a principal dificuldade. A outra dificuldade muito grande, dificuldade na motricidade fina, na escrita. Essa é a segunda dificuldade. A terceira, atenção, né? Por conta do TDAH. Então, essas 3 são as principais dificuldades. Pode descrever algumas coisinhas de cada uma e tá ótimo, não precisa escrever um livro também completo. Na questão de sociabilidade, conta alguma coisa como que é a sociabilidade do seu filho. Ah, ele gosta de brincar, é uma criança que procura as outras crianças, procura o coleguinha, mas ele não sabe interagir, não sabe continuar a conversa, ou não. Não, meu filho, ele é retraído, mas se as crianças forem até ele, chamarem ele, ele vai. Então, você já dá ali algumas dicas, tá? Sobre a sociabilidade do seu filho. Ali no número 4, vai colocar se ele tem alergia, se ele tem as hipersensibilidades. No caso do Rafa, não gosta que mexe no cabelo, é muito importante. Então, se um coleguinha mexer no cabelo, ele vai talvez ter alguma reação. Hipersensibilidade, no caso dele, cabelo, mas seu filho pode ser do toque, pode ser da luz, pode ser do som, porque talvez eles tenham que mudar até a maneira como toca o sino do recreio, né? Tudo isso tem que ser discutido, por isso que isso aí tem que vir antes de começar, às vezes até lá em dezembro, quando você está fazendo a matrícula, você já entrega isso aqui. Seletividade alimentar, se ele não vai comer o lanche da escola, o que ele come, por quê, como que é a parte quando ele come, como que funciona, se ele tem alergia, né? Essas questões a escola geralmente já sabe lidar com isso, mas é bom a gente já estar falando nessa carta. Autonomia, ele vai no banheiro sozinho, ele não precisa de ajuda nenhuma, já vai, beleza, se limpa, lava a mão, tudo bonitinho. Tem alguma dificuldade? Lembrando aqui que as crianças autistas não têm aquela obrigação de usar máscara, né? Vocês sabem disso, que isso é por lei. Tem criança que ainda não acostumou. Precisa usar, sabe limpar, tem alguma questão ali com álcool gel, alguma coisa? Tudo que você tem que colocar de autonomia. Se ele sabe comer sozinho, se precisa de ajuda, né? Tudo isso. Hiperfocos. Isso aqui é muito bom porque para tudo vocês sabem que hiperfoco a gente tem que levar isso aqui em consideração porque é o que ajuda muito no desenvolvimento dos nossos filhos, é para entrar, né, nos assuntos deles, a gente consegue outras coisas paralelamente. Então, o que seu filho gosta? Planetas, dinossauros e tal, porque aí a professora vai estar trazendo algumas coisas aí no meio do conteúdo para estar ajudando o seu filho. Ou a professora auxiliar, que depois a gente vai falar. E aí, nesse aqui, no número 7, importante, você vai colocar alguma coisa muito específica. Por exemplo, olha, se acontecer tal coisa, meu filho entra em crise. Se entrar um cachorro na escola, vamos supor que entra um cachorro lá na escola hoje, o Rafael vai ficar em pânico, porque o Rafael realmente tem medo de cachorro. Se o cachorro chegar perto dele, ele tem pânico. Então, é uma coisa muito importante. Se aparecer um cachorro no meio da escola, ele vai correr, ele fica sem direção. Se ele está num lugar perigoso, ele fica sem rumo. Então, isso é importante eu colocar aqui, no meu caso, né? De vocês, ele não tem medo de altura e sai pulando, ele sai correndo de repente. Então, cada um vai colocar o que é importante. No 8, é a questão da agenda em si. Aqui você já vai avisar que você vai trazer uma agenda e que essa agenda é muito importante porque vai ser o elo entre você, família, escola e as terapias. E essa agenda aqui vai ajudar muito, depois eu vou mostrar para vocês por quê. Porque a gente precisa, né, fazer aquele triângulo, família, escola e terapia. E embaixo, telefone, e-mail, essas coisas que já fica na ficha na ficha deles mesmo, mas é bom ter nessa carta. E aí, cada um dos professores,
Lá o pessoal da cozinha tem que ter, o pessoal que fica na portaria tem que ter, todo mundo tem que ter a cartinha. Depois todo mundo já vai ficar sabendo, não vai precisar mais, tá? Então, essa agenda da Ágata é ótima, Luana, também é muito boa. Eu já vi essa agenda da Ágata, bem legal. Pode passar, Maria Júlia. Deixa eu virar para cá esse aqui. Então, gente, eu já vou falar da questão da lei, tá? Depois eu vou explicar para vocês da lei, da professora auxiliar ali, já tem no próximo slide, mas vamos entender aqui. Nós tivemos recentemente o curso de AT, e aí a Karina e a equipe dela fez 3 dias maravilhosos, quem assistiu adorou, foi muito bom mesmo. A gente aprendeu muita coisa sobre a questão das ATs. E existe essa diferença, né? Existe essa diferença, que tem a mediadora escolar, professor auxiliar e AT. Na verdade, todas, tá? São muito parecidas, porque aqui, ó, já está escrito aqui embaixo que eu coloquei, ó, não devem agir como professora. A função dela é tornar a criança mais independente, né? E quem manda na questão pedagógica mesmo, quem comanda tudo ali é o professor da sala de aula, o professor regente. O professor auxiliar, a mediadora, a AT está ali só para contribuir e deixar os nossos filhos, né, mais independentes. Então, qual que é a diferença? A mediadora, gente, a mediadora escolar, ela é geralmente uma estudante de psicologia, de pedagogia e informação, ou em alguns casos já até formada, acontece. A minha experiência geralmente é com essas profissionais aqui, tá? Desde o início, o Rafa teve mediadoras escolares, a gente sempre estudou em escola pública, e teve mediadora escolar que era estudante de psicologia e de pedagogia. Meninas muito interessadas, algumas não sabiam nada sobre autismo ainda, mas eu sou daquele tipo de mãe que eu já chego e falo, ai, olha, tem essa palestra aqui, toma esse PDF aqui, participa disso daqui, olha esse livro, eu vou te passar um livro para você ler, e assim a gente vai fazendo. E elas ficam encantadas, eu quero aprender, e aproveita, né, essa oportunidade para estar conhecendo, além do aluno, o autismo em si, porque para muita gente autismo é novidade, né? Por mais que esteja na escola, tem muita criança autista chegando, mas para elas é novidade. A mediadora, então, ela é uma profissional, uma estudante, tá, gente? É muito comum aqui, pelo menos eu falo aqui na minha cidade, Foz do Iguaçu, no Paraná, as mediadoras, elas são assim, para educação infantil, são estudantes, não são formadas, não tem aquela formação em educação especial. E aí, depois vem a professora auxiliar. Esse ano, o Rafa pegou o professor auxiliar, o ano passado e esse ano. Por quê? São professoras já formadas, elas são professoras mesmo. Algumas têm formação. A do ano passado era só professora, fez pedagogia, mas não tinha formação em educação especial. A desse ano tem. Então, olha, tem diferença, mas as duas, ambas, são professoras. E por quê? Porque já é ensino fundamental. Aqui no ensino fundamental, geralmente é professor, já não pega mais uma estudante, tá? Então, aí o autista, ele tem uma professora auxiliar. E aí, umas têm educação especial, outras não. Essa do ano passado, por exemplo, ela não tinha formação em educação especial, mas ela já tinha contato com outros alunos autistas, então ela já sabia mais ou menos como que funcionava. Mas assim, não deu nem para ver como que ia ser o trabalho dela, porque teve a pandemia, então a gente não teve aula, né? Então eu não posso falar muita coisa. E a AT, gente, a AT é acompanhante terapêutica. Isso aqui é muito comum, porque é muito comum ser contratada pela família. Então, o que a gente vê muito, o cenário que eu vejo aqui na minha cidade, eu vejo muito conversando com as mamães aí. Geralmente é quando a família tem condições mesmo de contratar esse profissional, né? E é o profissional que tem a intervenção, que faz, né, usa, né, o ABA. É muito interessante, porque esse modelo ele veio lá dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, para quem não sabe, a aba é normal na escola. Toda a escola tem aba para o aluno autista, é obrigatório, é uma obrigatoriedade. E as ATs lá, assim, tem várias, né? Lá é muito normal. Aqui que é mais complicado. E a diferença está justamente nisso. Ó, a escola pública, ela geralmente ela fornece esses profissionais que eu falei ali, a mediadora, né, e a professora auxiliar. E o AT não. A AT, ela é uma professora que vem, paga pela família, e o que acontece? Isso aqui, acontece na escola privada.
Porque a escola privada, ela faz aquela de, não consigo, ou convida você a se retirar, né? Não podemos, não temos como adaptar o seu filho aqui. Toda aquela questão que eu já vi acontecer várias vezes aqui, mães tirar de escola particular e colocar em escola pública aqui. Algumas amigas minhas aqui da minha cidade fazem isso. E depois estão bem felizes até na escola pública. Mas o que acontece é que é bem comum. Aí a criança, a família tem condições de pagar, acaba pagando essa AT, e a AT faz um trabalho maravilhoso. Então, só que o grande problema é esse atrito da escola, que a Karina tanto falou, né? Que é um pouco difícil a escola aceitar esse profissional de fora, porque é um profissional que vem de fora, que não é da equipe pedagógica, então tem toda uma adaptação, e é bem interessante o trabalho delas, né? E é a intervenção intensiva de aba é interessantíssima, se todo mundo pudesse ter mesmo acesso. Eu nunca tive, gente, nunca tive mesmo, então não posso falar muito, mas sou encantada pelo trabalho delas. Então, basicamente, são esses 3 modelos aqui: mediadora, profissional auxiliar, a professora auxiliar e a AT. Pode passar, Maria Júlia. Dani, posso? Pode, fica à vontade. Posso fazer uma pergunta? Ixi, tá dando eco. Tá? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, deixa eu te falar. Às vezes isso aí vai ser confundido. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Vai ser confundido com o AT mesmo, que é garantia da lei. Sim, é lei. É por isso que está aqui. Eu já vou falar da lei, mas pode concluir, amiga. Pode concluir. Não, mas é isso. Você vai falar. Está dando microfonia. Eu acho que você está com algum aparelho aberto aí do lado. Estou com o outro aberto. Pode falar. Então, gente, é uma lei, né? Isso daí, deixa eu só fechar uma coisinha aqui, só um pouquinho, gente, porque eu não... Aí. Agora está sem microfone, ainda está. Não sei o que aconteceu, sumiu aqui de novo o meu. Só um pouquinho, gente, estou tentando arrumar aqui. Eu vou pegar o site para vocês darem uma olhadinha. É por isso que eu estou tentando achar aqui. Essa lei da Berenice Piana, que todo mundo conhece tão bem, né? A Lei 12.764, eu já até decorei. Ela determinou, né, lá no artigo 1º e 2º dela, que a pessoa com transtorno do espectro autista, ela é considerada a pessoa com deficiência, né, para todos os efeitos legais. Então, é uma lei, é garantido por lei que os nossos filhos tenham essa professora, sim. Mesmo sendo em escola privada, não é necessário que pague, está escrito, está sendo bem claro lá na lei. Mas o que acontece é que tem casos e casos, né? Tanto que eu até coloquei aí, que dia 14 vai ter uma palestra, quem quiser participar, participa, porque elas vão dar um passo a passo, vai estar a Nick, ela vai estar conversando com vocês lá. Quem quiser participar depois, chama a Maria Júlia lá no grupo, e vai ter porque tem muita gente que tem muita dúvida sobre os direitos dos autistas, não só relacionado à escola, né? Há vários outros, então é interessante. E eu deixei o link aí também do blog do Autismo Legal, porque lá, eu vou colocar no chat para vocês já, tá? Só sair aqui da minha apresentação eu já coloco. Porque lá tem até um modelinho de carta que vocês podem estar fazendo. Aquilo lá ajudou muitas mães já, então vocês podem fazer aquilo também. Eu acho bem interessante. E aí a gente vai passar para a agenda. Eu estou com um problema para abrir de novo aqui, ó. Eu saí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Mas basicamente, gente, é obrigatório sim, tá? Vocês não precisam pagar essa AT, não precisa. Tudo tem um jeito de entrar no Ministério Público, a Larissa sempre explica isso no grupo, e eu acho que lá nessa reunião a gente vai falar mais disso. Eu não vou estar participando dessa reunião, mas as meninas vão estar. Quem quiser participar, pode conversar com a Maria Júlia. Deixa eu só sair daqui, para já continuar, já vou mostrar a agenda para vocês, tá? Só um minutinho aqui. Se você quiser falar alguma coisa, amiga, Larissa, quer complementar enquanto eu vou arrumando aqui o meu último slide para mostrar a agenda para elas?
Pode continuar, porque meu som tá horrível. Deixa eu fechar aqui, então. Espera aí, tá? Já vem aí. Eu não consigo. Eu não sei o que acontece com o meu computador hoje. Cem por cento, 300. Eu não consigo sair daqui. Só mais um minutinho, meninas. Eu vou tentar sair para entrar de novo. É rápido, rapidinho. Maria Júlia, pode passar. Pode passar o slide. Tá, então vamos falar da agenda agora, para não enrolar mais vocês. Bom, geralmente a escola já usa uma agenda, né? Aquela agenda normal, que tem os recadinhos, tudo. Mas essa agenda, ela vai ser diferente, porque ela vai conter as informações relevantes. Porque além de falar da parte pedagógica da criança, ela vai falar também da questão comportamental. Então, porque a gente não pode marcar reunião sempre, né? Que eu escrevi ali, não dá para ficar falando no WhatsApp toda hora. Acho muito interessante, é interessante que você tenha pelo menos o WhatsApp da professora auxiliar do seu filho. Pelo menos isso a gente precisa. O ideal, no mundo ideal, é a gente ter um grupo com todos os profissionais do seu filho, com os professores, pelo menos um deles, com os terapeutas, pelo menos um dos terapeutas, né? Seria ótimo. Isso aí e é possível. Eu acho assim que depende muito da sua comunicação com esses profissionais. Não é que você vai ficar toda hora, né? A gente tem que também combinar uma vez por semana, vamos conversar, ou vamos colocar alguma foto aqui de alguma coisa. Tudo vai de questão de conversar. Eu sempre falo, a gente tem que chegar sempre não com a lei lá debaixo do braço, é direito do meu filho, você tem que fazer isso. Não. Vai conversando devagarinho, com calma, com educação, a gente consegue chegar longe, né? Quando a gente vai assim com calma. Mas a gente precisa saber, sim, principalmente ali, ó, a mãe falou, a Luana disse que não sabe quem é a professora auxiliar, precisa saber, precisa marcar uma horazinha para ir lá na escola, porque as professoras têm a hora, a atividade delas. Então você vai perguntar assim para ela, eu não sei como que funciona, mas eu acredito que seja tudo igual. Ela tem a hora, a atividade dela, que ela fica lá à disposição. E aí você pode marcar lá com a coordenadora ou com a diretora e falar que quer conversar com ela. E ela vai chamar a professora auxiliar para conversar com você também. E aí você vai conversar, vai passar o seu WhatsApp e vai passar esses detalhes. Isso é crucial. Não tem como não. Mas já tentou, tem que tentar de novo. Não, a gente não pode desistir. Gente, é complicado, eu sei que é. A gente tem que ter paciência, viu? Muita paciência, mas tem que tentar, porque é muito importante. E depois da agenda também. Isso aí é uma coisa que tem escola que, não, mas isso aqui não vou ter tempo. Vai ter, porque é só de marcar X. Não tem muita coisa ali para preencher. Pode passar, amiga. Então, aqui tem os dois modelinhos de agenda, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho esse modelo, eu já vou abrir, a Maria Júlia vai abrir o arquivo completo delas para me mostrar. Mas essa aqui, ó, como que eu faço? Eu pego e colo uma folha em cada folha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, ó, mas ela tá aqui. Embaixo as anotações. E aí eu mesma colo e num caderno assim normal mesmo, tá? Essa daqui é a agenda número 1. Aquela outra mais completa era o ensino infantil que eu usava, mas eu vou explicar para vocês. Daqui a pouquinho, só quando a Larissa começar a apresentação dela, eu passo para vocês a lista de presença para vocês preencherem para me mandar no e-mail de vocês, tá? Então, basicamente, assim, eu já vou mostrar como que funciona. Maria Júlia, você pode tirar esse e já coloca um dos arquivos da agenda que eu já vou falar para elas como que funciona, aí a Larissa já vai daqui a pouquinho fazer a parte dela.
Quem que falou ali? Ai, bastante coisa no chat, eu não estou vendo. Eu fiz um vídeo chamado para conhecer a cuidadora, aos poucos vou conversando com a prof, já conheço. E isso a gente tem que fazer aos poucos. Às vezes elas se assustam um pouco se a gente vai muito. Tem que devagar, a gente consegue. Na escola do meu filho não tem prof auxiliar, mais uma prof em sala separada, 2 vezes por semana. Uma prof e uma sala separada. Ah, ele deve frequentar a sala de recursos, então. Sala de reforço, sala de recursos. A professora auxiliar tem que estar todos os dias com o seu filho. É uma professora fazendo a aula normal e uma professora com o seu filho, para direcionar ele. Esse é o papel da professora auxiliar. Eu acho que seu filho vai numa classe especial, ou ele frequenta lá a sala de recursos para fazer algumas atividades, deve ser isso. Isso aí devia ficar bem claro também, deviam te falar bem claramente. É complicado, né, gente? Devia ser um padrão, né, normal, mas não é. As escolas, elas têm sistemas muito diferentes. Na escola do meu filho tem uma monitora, mas essa monitora, será que é só para o seu filho? Porque o autista é para ele só, né, ele precisa dessa auxiliar para auxiliar ele, não para auxiliar a sala inteira. Maria Júlia já vai abrir para a gente a escola cobrou a metade da mensalidade que meu filho tem. Aí, ó, a escola privada, ela age como uma empresa mesmo, é complicado. Ou você paga, ou você sai, ou você entra na justiça. É triste. Ai, eu não consigo ver daí. Eu vou abrir no meu arquivo aqui. Tá muito pequeno para mim. Deixa eu fechar tudo isso aqui, então. Aí, agora eu consigo. Gente, olha, esse daqui é o modelo da agenda. Essa agenda eu não tenho mais aqui comigo, porque eu emprestei para uma amiga minha, para ela mostrar numa palestra, ela nunca mais me devolveu, mas ela disse que ela vai me devolver. Essa daqui eu usei quando o Rafa estava na creche, tá? Então, aqui tem de tudo, tem várias informações. Aqui, começando da aprendizagem, depois ali embaixo, interação e comunicação, disciplina ali embaixo, e lá embaixo, os aspectos físicos. E um espaço para ela falar se teve alguma coisa relevante que aconteceu naquele dia. E a assinatura, muito importante. Alguém tem que assinar, ou a professora da sala, ou a professora auxiliar. A professora auxiliar do seu filho, ela pode estar anotando, fazendo esses xizinhos, e a professora regente da sala de aula anotar. Tudo isso você tem que combinar antes, mas tem que vir assinado todo dia. Isso aí, já tem que ir lá na diretoria falar, é importante. Fala assim que foi da terapia. Eu cheguei falando assim, porque foi o pessoal lá da ONG, onde ele faz, que falou uma mentira, que fui eu mesmo que inventei isso. Mas eu falei, isso daí é porque a psicopedagoga precisa dessas informações, precisa ter acesso, o que o Rafa está aprendendo, quais as dificuldades dele, e assim a gente foi. Então ali, ó, é só marcar X, é fácil, né? Ela pega, dá uma olhadinha, e no meio no finalzinho da sala da aula, ela pode estar fazendo isso rápido. Nem vai precisar escrever muita coisa. Participou das atividades propostas pela professora? Sim ou não? Quais as atividades propostas hoje? Teve recorte, colagem, pintura ou outra? Aqui você já vai saber se teve colagem, por que ele não conseguiu. Qual foi o desempenho dele? Ele teve dificuldades? Foi satisfatório? Foi muito bom? Marca X. Precisou de ajuda para concluir a tarefa? Ajuda verbal? Ajuda física? Não precisou de ajuda? Pois marca, ali não tem onde, não precisou, mas não tem esse daí, né? Não tem essa opção. Interação e comunicação. Interage, brinca com os colegas? Sim ou não? Eu lembro que vinha sempre assim. Eu fui vendo, é legal porque vocês vão marcando isso daí, depois você vai ver, nossa, como melhorou, antes ele não brincava, antes ele não recortava, antes ele não colava, aí você vai vendo o progresso do seu filho, entende? Por isso que é muito interessante. E mostrar isso para os terapeutas também. Se ele interage ou não, se ele identifica com algum coleguinha, apenas um coleguinha ele fala, ou com mais coleguinhas, né? Ele se sente seguro no ambiente escolar ou ele fica retraído, né? Se ele se comunica, como ele já fala palavrinhas soltas, frases curtas, não fala, passamos por todas essas fases aqui, todas essas fases aqui do 4 aqui, e foi, graças a Deus, foi graduando ali, né? Disciplina, obedece às regras combinadas, sim ou não? Apresentou crise nervosa, sim ou não? E por que teve crise? Será porque teve? Você observou que teve alguma coisa estranha, diferente? O que aconteceu antes?
Isso tudo, claro, que a professora auxiliar tem mais condições de responder, porque ela vai estar mais perto da criança. Isso que é tão importante, né, professora auxiliar. E aí escrever, porque que aconteceu? Às vezes ela não sabe escrever, mas ela vai lembrar de alguma coisa e ela vai escrever ali para você. E ela vai começar a observar que quando acontece tal coisa, acontece a crise. É muito importante. A criança, depois que ela teve essa crise, né? Caso ela teve, ela se acalmou facilmente? Sim ou não? Ela demorou, né? Alguma observação? Ah, ele se acalmou depois que eu dei água, ele se acalmou depois que eu dei uma voltinha com ele lá fora. Essas coisinhas assim que dá para notar. E ali embaixo, aspectos físicos. Como que a criança teve durante a aula? Teve disposta? Teve apática? Sonolenta? Ela dormiu durante a aula? Ou ela ficou agitada o tempo todo? Então, marcando o X ali. Como que a criança está no aspecto físico. No recreio, ela comeu, sim ou não? Né? Apresentou interesse em experimentar um lanche? Nossa, era uma alegria quando vinha a parte do lanche ali. Ah, ele experimentou pipoca. Nunca me esqueço. A primeira vez que o Rafa comeu pipoca foi na escola, época de festa junina. Algo relevante na hora do recreio, aí ela vai colocar, comeu pipoca, fez tal coisa e tal, e assina. Olha, isso daqui ela não vai demorar praticamente nada para fazer isso daqui. Nada. É uma questão de observar e assinar. Então, é um diário de registro muito poderoso, porque aí você vai vendo as questões do seu filho e vai também notando como ele estava em casa, porque às vezes o teu filho chega apresenta algum comportamento quando chega em casa, você não entende por quê. E aí você não conversou com a professora? E aí, se tiver ali marcado ali na agenda, você vai saber por quê. Por que ele está cansado, porque ele aconteceu tal coisa. Por que ele está sonolento, porque aconteceu tal coisa. Entende? Ah, ele tem dificuldade de pintura, então vamos fazer uma pinturinha em casa. Alguma coisa assim. Então, tudo vale muito a pena para nós, para as terapeutas e para as professoras também verem o desenvolvimento da criança, com o passar do tempo, tá? Então, esse é o primeiro modelo. Ele é bem mais, assim, cheio de detalhezinhos, tá? Esse eu usava na educação infantil, mas nada impede de vocês usarem no ensino fundamental. Pode passar, amigo, o segundo modelo. Eu vou passar esse modelo para vocês, tá? E agora tem o modelo mais que eu estou usando mais agora, tá? Que ele é mais simples. A Rafa tá maior, já passou por todas essas fases de experimentações e tal coisa, então essa aqui tá mais tranquila, ó. Aqui é bem básico, eu coloco a data do dia, aqui são duas, você pega cada uma dessas e cola numa folhinha. Já leva tudo colado, e depois está terminando, você vai lá, tira mais xerox e cola de novo. Você vai ser responsável por colocar isso aí. Você mesmo vai fazer em casa e vai levar a agenda pronta. Participou das atividades, todas, algumas, ou recusou. Você sempre fala o seguinte, quando teve alguma recusa, alguma coisa, para ela anotar ali embaixo, tá? Ou te falar em algum lugar separado, que no caso, eu sempre deixava um espaço aqui, ó, para ela colocar as anotações aqui embaixo para mim, quando tinha alguma coisa diferente. Como foi o desempenho do seu filho hoje? Foi muito bom? Foi satisfatório? Ou teve dificuldades? Ele precisou de ajuda ou não, algumas vezes? Ou precisou de muita ajuda, né? Se houve alguma dificuldade, assine embaixo, como eu falei antes. Na compreensão, ele teve dificuldade nos aspectos motores, nos emocionais? Ele interagiu com os colegas bem, pouco ou não interagiu? Basicamente é isso. E ali, essas carinhas é bem fácil. Você deixa uma caneta no estojo do seu filho, ou fala para a professora, pintar junto com ele, pode ser com ele, ou pode ser ela pintar. Interessante porque depois você chega em casa e fala, para já estimular uma narrativa. Filho, como que você foi na escola hoje? Aí ele mesmo vai tentar contar para você, e você vai estimular que ele te conte. Por que estava triste? Por que estava bravo? Né? Para ele ver como que ele foi. Ele mesmo vai ver como que foi o dia dele, novamente com você, em casa. E ali você vai pintar. No início da aula, como que ele estava? Você não, a professora. No início da aula, no recreio, se houve alguma coisa, estava tudo legal. Não. Agora na aula também. Parece bem bobinho, gente, mas também dá muita diferença. E as carinhas é legal para a gente estimular a criança a narrar o que aconteceu. De repente, ela vai entender também toda a questão emocional também, porque às vezes eles não entendem, né? A gente trabalha muito emocional com os nossos filhos, eu trabalho muito com o Rafa, porque é meio difícil. Então, basicamente é isso.
Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando no chat que depois eu vou explicando para vocês e eu vou mandar para vocês. Dani, responde as dúvidas delas aí, só um minutinho, só para eu pegar uma caneta aqui. Tá, deixa eu olhar aqui então. Vamos começar aqui. A gente coloca todos os dias uma folha nessa agenda. Você pode pegar esse arquivo que eu mandei, né? Esse arquivo aí que eu vou mandar para vocês. Ele vem uma folhinha dessa. Você já pega, já imprime aí, sei lá, umas 20 folhinhas. Você vai recortar cada uma dessas. Você pode colar aqui, ó, numa parte do caderno. Você mesmo cola. Cola num dia, cola no outro. Já deixa tudo colado e mesmo. O caderno para a escola. Tá? Já quero o modelo. Sim, eu já vou passar daqui a pouquinho eu já passo o formulário para vocês passarem o e-mail de vocês, que eu vou mandar no e-mail de vocês, tá? A gente coloca todos os dias. Boa noite. Quando tem 2 alunos autistas na sala, sendo que 2 precisam de muito suporte, a professora auxiliar não dá conta de atender as demandas. Acontece também. Por certo, é uma professora para cada autista, né? O Rafa sempre foi o único autista das salas, nunca aconteceu de ter 2 numa sala. Mas eu já vi casos que a professora ela dá super bem sendo auxiliar das 2 crianças. Mas aí, por certo, é só uma.